Você já parou para pensar se consegue realmente perceber quando Deus está agindo em sua vida? Há momentos em que tudo parece estar fora de controle, problemas surgem de todos os lados, e a dúvida começa a crescer. Você se pergunta: será que Deus está comigo, me ouvindo e agindo ao meu favor? Se essa pergunta já passou pela sua mente, então esta mensagem é especialmente para você. Hoje, vamos falar sobre sinais claros e poderosos de que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Muitas vezes, a ação de Deus é sutil, quase silenciosa. Mas, ao final deste vídeo, você saberá como reconhecer sua presença divina, mesmo nos momentos mais sombrios. E entender isso pode transformar completamente sua jornada de fé, trazendo uma certeza que ilumina o caminho. Antes de começarmos, quero que você saiba, estar aqui, agora, assistindo a essa mensagem, já é um sinal de que Deus tem um plano especial para a sua vida. Você tomou uma decisão importante ao buscar a presença dele, resistindo às distrações e aos obstáculos que tentam afastá-lo do propósito que Deus tem reservado. Então, se você ainda não está inscrito, faça isso agora e se comprometa a ficar até o final. Cada segundo desta mensagem pode ser um passo decisivo na sua jornada espiritual, uma confirmação de que Deus está mais perto do que você imagina. Muitas vezes, o inimigo tenta confundir nossos pensamentos, minar nossa confiança e desviar nosso foco do que é mais importante, nossa conexão com Deus. Mas ao reconhecer os sinais da presença divina, você descobrirá que Ele nunca se afasta, mesmo quando tudo parece perdido. Por isso, te convido a ouvir cada palavra e a refletir profundamente. Ao longo desta mensagem, vamos identificar esses sinais de maneira clara, para que você possa sentir a presença de Deus em cada detalhe de sua vida. Ao terminar, você verá que nada acontece por acaso e que, sim, há um propósito por trás de cada situação. Esse conhecimento não apenas fortalece sua fé, mas lhe dá paz para enfrentar qualquer dificuldade. Por isso, ouça até o final e, se sentir tocado, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. Que tal dar esse passo agora e começar a reconhecer como Deus está agindo na sua vida? Quantas vezes você já se deparou com uma porta fechada? Aquela oportunidade que parecia perfeita, mas que, de repente, desaparece. Aquele relacionamento que parecia sólido, mas chega ao fim. O emprego dos seus sonhos, que escapa de suas mãos. Situações como essas podem nos deixar confusos e desanimados, fazendo com que questionemos o propósito de tudo isso. Mas hoje, quero que você escute com o coração aberto, porque vou compartilhar uma verdade que pode transformar a sua maneira de enxergar esses momentos. Na jornada da vida, portas se fecham. Isso é inevitável. No entanto, quero te lembrar de algo profundo: para cada porta que se fecha, Deus tem uma porta melhor preparada para você. Muitas vezes, não entendemos o porquê de certos caminhos serem bloqueados, mas Deus conhece o final de toda essa história. Ele sabe onde você precisa chegar e, mesmo que você ainda não veja, Ele já preparou o caminho. A Bíblia nos ensina, em Apocalipse 3 verso 7, que o que Ele abre ninguém pode fechar, e o que Ele fecha ninguém pode abrir. Essas palavras revelam que Deus é o verdadeiro Senhor das portas da nossa vida. Quando uma porta se fecha, não é o fim, é apenas o começo de algo ainda maior. Isso não significa que a caminhada será fácil ou que a dor desaparecerá imediatamente, mas significa que você pode confiar em que, em cada situação, Deus está guiando você para o melhor. Lembre-se da história de José. Ele era apenas um jovem, cheio de sonhos, quando foi traído por seus próprios irmãos,
vendido como escravo e levado para uma terra estranha. Tudo parecia estar desmoronando. Porta após porta se fechava diante dele, e qualquer pessoa poderia ter desistido. Mas José tinha fé. Ele acreditava que Deus estava com ele, mesmo nas dificuldades, e por isso permaneceu firme. Anos depois, José entendeu o propósito de cada porta fechada. Ele foi elevado a uma posição de autoridade no Egito e pôde salvar sua família durante um tempo de grande fome. Aquilo que parecia ser o fim foi, na verdade, o caminho para o cumprimento de um plano divino. Assim como José, você também pode estar enfrentando portas fechadas neste momento. Pode ser que você tenha sido rejeitado em uma oportunidade pela qual orou tanto, ou talvez tenha visto um relacionamento terminar sem explicações. Não importa qual seja a situação, o que importa é que Deus vê tudo e sabe exatamente o que você precisa. Ele está conduzindo sua vida para algo maior e, no tempo certo, abrirá portas que ninguém poderá fechar. Cada situação que você enfrenta é uma preparação para algo grandioso. E se eu te dissesse que a porta que se fechou é, na verdade, a proteção de Deus sobre a sua vida? Às vezes, queremos tanto algo que não enxergamos o perigo que aquilo poderia nos trazer. Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente o que é melhor para nós, e Ele fecha as portas que poderiam nos desviar do caminho certo. Ele não quer ver você sofrendo por algo que não é parte do seu plano perfeito. Quando você enfrentar uma porta fechada, quero que você se lembre de algo importante, e isso não é uma rejeição de Deus, é uma redireção. Deus está dizendo, filho, eu tenho algo melhor para você. Confie em mim. Ele está chamando você para caminhar pela fé e não pela visão. Muitas vezes, aquilo que enxergamos como uma perda é, na verdade, o início de uma grande bênção. Pode ser difícil, eu sei. As dúvidas surgem, e o medo tenta roubar nossa paz. Mas é nesses momentos que você deve se apegar à promessa de que Deus está no controle. A cada porta que se fecha, Ele está moldando seu caráter, fortalecendo a sua fé e preparando seu coração para o que há de vir. Você pode não entender agora, mas lá na frente, quando olhar para trás, verá o cuidado de Deus em cada detalhe. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14 verso 6. Isso significa que, mesmo quando não há portas visíveis, Ele pode abrir um caminho novo onde parecia não haver saída. E eu sei, meu irmão, minha irmã, que esperar pode ser difícil. Vivemos em um mundo onde tudo precisa acontecer rápido, mas Deus opera em seu tempo perfeito. Ele não se apressa, porque quer que estejamos prontos para receber o que Ele tem para nós. E enquanto você espera, Ele está agindo. Ele está cuidando de você, fortalecendo a sua fé e preparando tudo para que, quando a nova porta se abrir, você esteja pronto para viver o melhor. Então, ao enfrentar as portas fechadas, não desanime. Levante-se, confie e diga, Deus, eu sei que o Senhor tem um plano para mim, e eu confio nos seus caminhos. Declare essas palavras com fé, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. A sua confiança em Deus é uma demonstração de fé que Ele jamais ignora. Deus honra aqueles que confiam nele de todo o coração. Imagine que, agora mesmo, Deus está preparando algo extraordinário para você. E enquanto você se mantém firme, Ele está alinhando tudo de maneira perfeita. Quando a porta certa se abrir, você entenderá o porquê de tudo o que viveu. Deus não erra, Ele não falha. Ele é fiel para cumprir cada promessa que fez. Se hoje você está se sentindo desanimado,
Quero que sinta no seu coração essa certeza: Deus tem algo especial preparado para você. A porta que Ele abrir será um testemunho de sua fidelidade em sua vida. E quando essa porta se abrir, será um momento de celebração, um testemunho de que o Senhor esteve com você em cada passo do caminho. Você já sentiu um chamado profundo dentro de você? Uma sensação tão clara que parece impossível ignorar? Esse sentimento é o que chamamos de convicção, uma orientação forte sobre o que é certo e o que é errado. Mas não se trata de algo passageiro ou de uma impressão momentânea. A convicção verdadeira é algo que Deus planta no nosso coração, uma direção divina que nos guia para a vontade dele. Vamos falar sobre a história de alguém que viveu essa convicção de uma maneira intensa e transformadora, o apóstolo Paulo. Antes, ele era conhecido como Saulo, um homem que perseguia os cristãos com fervor. Ele acreditava estar fazendo a coisa certa, mas estava longe da verdade. Até que, um dia, tudo mudou. No caminho para Damasco, Saulo teve uma experiência sobrenatural com Jesus, uma convicção que o tocou profundamente e que mudou completamente o rumo de sua vida. Essa convicção foi tão forte que Saulo se tornou Paulo, o maior missionário da igreja primitiva. Assim como Paulo, talvez você também esteja em uma jornada em que sente uma direção no seu coração. Talvez Deus esteja colocando em você uma convicção em alguma área da sua vida, seja na maneira como você age, nas escolhas que faz, ou nos relacionamentos que mantém. Esse sentimento não é um acaso, é o próprio Deus falando com você, chamando-o a alinhar-se com a vontade dele. A convicção é uma bênção poderosa. Ela nos impede de continuar em caminhos que nos afastam de Deus. Muitas vezes, o mundo tenta nos convencer de que certas escolhas são normais ou aceitáveis, mas Deus tem um padrão diferente para nós, um padrão de amor, de justiça e de verdade. E, quando Ele coloca essa convicção em nossos corações, é como se Ele estivesse nos dizendo: Filho, eu tenho um plano melhor para você. Caminhe nos meus caminhos e eu estarei contigo. No momento em que você sente essa convicção, algo incrível acontece, você começa a ver a vida de uma forma diferente. As coisas que antes pareciam atrativas perdem o brilho, e aquilo que parecia difícil, agora se torna possível porque você tem Deus ao seu lado. Deus nos dá força para mudar, para abandonar velhos hábitos e para abraçar uma nova vida. Lembre-se, a convicção não é um peso. Muitas vezes, ela pode ser desconfortável, porque nos chama a deixar a zona de conforto e a abandonar aquilo que nos prende. Mas a convicção é, na verdade, um presente. Ela é a voz de Deus nos guiando, nos corrigindo e nos chamando para uma vida melhor, uma vida em sintonia com a vontade dele. Quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele foi cegado pela luz que vinha do Senhor. Durante 3 dias, ele não pôde enxergar nada, e isso levou a um lugar de reflexão profunda. Deus o estava preparando, moldando o coração dele para algo grandioso. E talvez, neste momento, você também esteja passando por um tempo de reflexão, onde Deus está falando ao seu coração, te chamando para algo maior. Talvez Ele esteja pedindo que você deixe algo para trás, que tome uma nova decisão, ou que confie nele de uma maneira que nunca fez antes. A convicção nos ensina a viver pela fé e não pelo que vemos. Paulo precisou confiar em Jesus, mesmo sem enxergar. Ele deu o passo de fé, e isso mudou sua vida para sempre. Essa mesma confiança é o que Deus quer que tenhamos nele. Mesmo quando não enxergamos o caminho completo, Ele nos pede para confiar e obedecer, sabendo que Ele nunca nos abandona. Se você sente essa convicção,
essa chamada no seu coração, não o ignore. Deus está falando com você. Talvez Ele esteja pedindo que você perdoe alguém, que deixe de lado a amargura, ou que busque viver de maneira mais íntegra e amorosa. Pode ser que Ele esteja te chamando para dedicar mais tempo a Ele, para se aproximar em oração e na leitura da palavra. Seja qual for a direção que Deus está dando, Ele sabe o que é melhor para você. Diga a Ele que você está pronto para obedecer. Declare: Senhor, eu confio em Ti. Eu quero viver conforme a Tua vontade. Essas palavras têm poder quando ditas com o coração. Deus conhece o seu desejo sincero e se alegra quando você decide caminhar com Ele. A convicção que Ele coloca em você é uma prova de seu amor, uma demonstração de que Ele tem um propósito para a sua vida. Imagine a mudança que pode acontecer quando você decide obedecer a essa voz divina. Assim como Paulo, você também pode ser transformado. Deus pode fazer grandes coisas através de você. Ele pode usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Essa convicção que você sente não é para te limitar, mas para te libertar de tudo que impede de viver plenamente. Pode ser que o caminho nem sempre seja fácil, mas Deus promete estar com você em cada passo. Ele dá a força para resistir às tentações, para se levantar quando cair e para seguir em frente com determinação. Ele é fiel e nunca deixará você enfrentar as dificuldades sozinho. A convicção de Deus nos dá propósito, nos enche de paz e nos aproxima do verdadeiro significado da vida. Quando vivemos guiados por essa convicção, experimentamos uma alegria que o mundo não pode oferecer. É uma alegria que vem de saber que estamos andando nos passos do nosso Pai Celestial, que estamos vivendo o propósito para o qual fomos criados. Então, se você sente Deus chamando a algo novo, não tema. Aceite esse chamado com fé e coragem. Confie que Ele tem o melhor para você, mesmo que você ainda não veja o quadro completo. A sua obediência abrirá portas de bênçãos que você nem imagina. Que essa mensagem renove a sua esperança e fortaleça a sua fé. Que você encontre paz em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Continue orando, confiando, e prepare-se para ver as portas do céu se abrindo sobre a sua vida. Essa jornada não é fácil, mas é recompensadora, pois ao final, você verá o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Vamos espalhar essa mensagem de fé e esperança para que mais pessoas possam entender que, mesmo diante das portas fechadas, Deus está preparando um caminho. Que a paz e a confiança no Senhor estejam com você. Você já parou para pensar em quantas formas Deus cuida de você todos os dias? Muitas vezes, estamos tão concentrados nas dificuldades, nas lutas e nos problemas, que esquecemos de notar as bênçãos e os sinais de proteção que Deus derrama sobre nós. O seu amor nos envolve o tempo todo, e Ele está sempre cuidando de cada detalhe da nossa vida, mesmo quando não conseguimos ver. A Bíblia nos lembra disso em Tiago 1 verso 17, onde está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Isso significa que cada bênção que recebemos, cada pequena coisa boa que acontece, é um presente diretamente do nosso Pai Celestial. Deus nos ama tanto que está continuamente agindo em nosso favor, mesmo nos momentos em que tudo parece estar desmoronando. Ele está ali, nos sustentando, nos protegendo e nos guiando. Talvez você tenha passado por momentos em que tudo parecia estar dando errado. Você olha ao redor e sente que as dificuldades são maiores do que você pode suportar. Nessas horas,
é natural questionar onde está Deus. Mas quero te lembrar de algo muito importante: Deus nunca te abandona. Mesmo nas situações mais difíceis, Ele está ao seu lado, muitas vezes trabalhando de forma silenciosa, cuidando de cada detalhe para que você possa superar os desafios. Existem momentos em que percebemos a proteção de Deus de maneira mais clara. Talvez você já tenha passado por uma situação perigosa e, de repente, algo inexplicável aconteceu para te proteger. Pode ser um acidente que foi evitado no último momento, um problema que parecia sem solução e, do nada, uma saída apareceu. Isso não é acaso, é Deus agindo ao seu favor. Ele está sempre atento, cuidando de cada passo que você dá, e te guardando de coisas que você nem sequer imagina. Assim como um pai amoroso, Deus observa tudo o que acontece com você. Ele vê cada lágrima, entende cada angústia e ouve cada oração, até mesmo aquelas que você faz em silêncio. Ele conhece o desejo do seu coração, sabe o que você mais precisa e, no tempo certo, Ele derrama sobre a sua vida bênçãos que são além do que você poderia pedir ou imaginar. Mas, às vezes, estamos tão focados nos problemas que esquecemos de ver essas bênçãos. Ficamos presos nas dificuldades e deixamos de notar os sinais do cuidado de Deus. E é aí que precisamos parar, respirar e olhar ao nosso redor. Deus fala conosco através das pequenas coisas: o abraço de um amigo, uma palavra de consolo, uma porta que se abre inesperadamente. Ele está em cada detalhe, mostrando seu amor de forma suave, mas poderosa. Se você olhar para a sua vida, perceberá um padrão de bênçãos e proteção. Quantas vezes você já foi surpreendido por algo bom? Quantas vezes uma situação que parecia sem saída foi resolvida de uma maneira inesperada? Essas são marcas do cuidado de Deus. Ele é como o sol que brilha mesmo quando há nuvens no céu. Você pode não vê-lo diretamente, mas sabe que ele está lá, sempre iluminando e aquecendo. E por que Deus age dessa forma? Porque Ele quer que aprendamos a confiar nele, mesmo quando não enxergamos tudo claramente. Ele nos ensina a ter fé, a acreditar que Ele é fiel e que suas promessas nunca falham. Deus deseja que, em meio às lutas, você tenha a certeza de que Ele está no controle, guiando cada passo do seu caminho. Ele não permite que nada aconteça sem um propósito, e cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para crescer e se aproximar mais dele. A nossa fé é fortalecida quando reconhecemos a presença de Deus em nossa vida. Quando nos abrimos para ver o seu cuidado, mesmo nos momentos difíceis, a nossa confiança nele aumenta. E é essa fé que nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele quer que você sinta a paz de saber que está protegido em seus braços. E, se você está passando por um período de dificuldades agora, quero te lembrar: não desista. Deus vê a sua luta, conhece cada detalhe da sua situação e está preparando um caminho para você. Às vezes, Ele permite que certas portas se fechem para que outras, melhores, se abram. Ele está sempre trabalhando para o seu bem, e a vitória está a caminho, mesmo que você ainda não consiga ver. Confie que, enquanto você se esforça e mantém sua fé, Deus está agindo nos bastidores da sua vida. Ele está colocando tudo no lugar certo, preparando cada detalhe para que, no momento perfeito, você possa receber a bênção que tanto espera. A espera pode ser difícil, mas Deus nunca chega atrasado. Ele sabe o que é melhor para você e sempre responde suas orações, mesmo que a resposta não seja exatamente o que você imaginou. Você já sentiu, lá no fundo,
Aquele desejo sincero de ajudar alguém? Aquela vontade genuína de estender a mão, de fazer algo bom, de ser um apoio em um momento de necessidade? Esse impulso, essa vontade de servir, é muito mais do que uma simples ideia ou um sentimento passageiro. Ele é um reflexo direto do amor de Deus em seu coração. Quando sentimos esse desejo de ajudar as pessoas ao nosso redor, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco, nos guiando, nos mostrando um pouco do seu propósito para as nossas vidas. Jesus nos ensinou, de forma tão clara e amorosa, a amar o próximo. Ele nos deu o exemplo perfeito de como devemos viver, sempre colocando os outros em primeiro lugar, sempre estendendo as mãos para quem precisa. E quando você sente esse desejo de ajudar, esse impulso é uma maneira de Deus mostrar que Ele está moldando você para algo maior. Cada vez que você se dispõe a ajudar, mesmo nas coisas mais simples, você está permitindo que o amor de Deus flua através de você. Ele usa cada gesto seu para tocar outras vidas, para ser uma bênção no dia a dia de outras pessoas. Pode ser um sorriso, uma palavra de conforto, um conselho, ou até mesmo um simples ato de ouvir. Muitas vezes, achamos que ajudar é fazer algo grandioso, mas Deus trabalha também nos pequenos gestos. Ele vê a sinceridade com que você age, e isso tem um valor imenso aos olhos dele. A Bíblia nos mostra inúmeras histórias de pessoas que atenderam ao chamado de Deus para ajudar e servir. Pense em Jesus, nosso maior exemplo. Ele viveu para servir, para amar, para cuidar de todos. Em todos os momentos de seu ministério, Jesus mostrou que o caminho para uma vida plena e em paz é através do amor e do serviço. Ele lavou os pés dos discípulos, curou enfermos, perdoou pecadores, alimentou os famintos e deu esperança aos que estavam perdidos. Tudo o que Jesus fez foi com um coração cheio de compaixão e de amor. E Ele nos chama para fazer o mesmo. O que talvez você não perceba é que esse desejo de ajudar não é só sobre o que você pode fazer pelos outros, mas também sobre o que Deus quer fazer dentro de você. Cada vez que você se dispõe a ajudar alguém, você se torna mais parecido com Cristo. Deus usa esses momentos para moldar o seu caráter, para te ensinar a ter um coração mais generoso, para te mostrar o valor da humildade e da compaixão. Quando você ajuda, você está permitindo que Deus trabalhe em seu coração, tirando o egoísmo, o orgulho, e enchendo você com o amor que vem dele. É uma transformação que começa de dentro para fora, e que só cresce à medida que você continua atendendo ao chamado de servir. Talvez, nesse momento, você esteja se perguntando se tem feito o suficiente. Pode ser que você sinta que não está ajudando tanto quanto poderia, ou que os seus esforços são pequenos demais para fazer diferença. Mas quero te lembrar de algo muito importante: Deus vê cada gesto, cada pequena ação feita com amor e sinceridade. Ele conhece o seu coração e sabe das suas intenções. Para Deus, não importa o tamanho do que você faz, mas sim o amor que você coloca em cada ação. Pense nas palavras de Jesus em Mateus 25 verso 40, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você ajuda alguém, é como se estivesse ajudando o próprio Jesus. É como se o seu gesto de amor chegasse diretamente ao coração de Deus. Isso é algo poderoso, algo que nos aproxima mais do Pai e que faz com que a nossa fé se torne ainda mais viva. E se você sente esse desejo de ajudar, de ser uma bênção para aqueles ao seu redor, saiba que isso é um sinal claro de que Deus tem um propósito especial para você. Ele está preparando você para ser luz onde há escuridão, para ser um consolo onde há dor, para ser um canal do amor dele.
Cada pessoa que cruza o seu caminho é uma oportunidade de viver esse propósito. Talvez você não entenda agora o impacto que está causando, mas Deus vê além. Ele sabe que, através de você, muitas vidas podem ser transformadas. Permita que Deus use você cada vez mais. Abra o seu coração, deixe que o amor dele transborde através das suas ações. Não tenha medo de dar o seu melhor, de ser generoso, de se colocar à disposição do próximo. Lembre-se de que, quanto mais você se entrega a esse chamado, mais você experimenta a alegria e a paz que só Deus pode dar. E essa alegria é algo que o mundo não pode oferecer. Ajudar e servir também trazem bênçãos para a sua própria vida. Muitas vezes, achamos que estamos fazendo isso apenas pelos outros, mas Deus, em sua infinita bondade, também nos abençoa através desses gestos. Ele enche o nosso coração de gratidão, de felicidade e de um senso de propósito. A nossa vida ganha um novo sentido quando entendemos que fomos criados para algo maior, para sermos instrumentos do amor de Deus no mundo. Se você sente que Deus está te chamando para ajudar, para fazer mais, para estender a mão a alguém, ouça esse chamado. Essa é a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, te lembrando do propósito lindo que Deus tem para você. Atenda a esse chamado com fé, com coragem, e saiba que Deus estará com você em cada passo. Ele te dará forças, te guiará, e fará com que você seja um instrumento de bênção. Que essa mensagem toque o seu coração e te inspire a buscar viver cada vez mais o amor de Deus através do serviço ao próximo. Não importa onde você esteja, quem você seja, ou o que você tenha, Deus pode te usar de maneiras que você nem imagina. Basta dizer: Senhor, estou aqui. Usa-me como um canal do teu amor. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero que você tome um momento para agradecer a Deus. Agradeça pelas bênçãos visíveis e também por aquelas que você não consegue ver. Agradeça pela proteção diária, pelo amor constante e pela presença fiel. Quando agradecemos, nosso coração se abre para perceber ainda mais o cuidado de Deus em nossa vida. A gratidão nos ajuda a enxergar o que realmente importa e nos aproxima de Deus. E lembre-se, não há situação que Ele não possa resolver, não há luta que Ele não possa vencer, e não há oração que Ele não ouça. Deus está contigo em cada passo da sua caminhada, segurando a sua mão e guiando você. Mesmo quando o caminho é difícil, Ele é a sua força, a sua paz e a sua esperança. Que Deus te abençoe, que te fortaleça e que faça do seu coração um reflexo do amor dele para todos.